Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para poder falar da Palavra de Deus. Especificamente, vamos estar aqui dando uma continuação ao assunto mencionado na última reunião, que foi sobre a igreja. A gente viu o que é a igreja, qual é a sua importância, sua necessidade, e nessa reunião eu gostaria de focar especialmente no que está sendo mencionado em Efésios capítulo 4. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quando a gente está aprendendo sobre o corpo de Cristo, ou seja, sobre a igreja, Cristo é a cabeça da igreja, e basicamente cada membro da igreja, cada participante da igreja seria uma parte desse corpo, ok? A gente tem uma diversidade de funções. No corpo nem tudo é pé, nem tudo é olho, nem tudo é mão, nem tudo é boca. É até uma própria comparação que a Bíblia dá. E eu gostaria de, até nesse vídeo, ter tido a oportunidade de falar mais sobre esse corpo de Cristo, sobre a diversidade de dons e presentes espirituais, só que realmente com o tempo não ia dar em uma só reunião. Então eu vou deixar esse assunto para falar um pouquinho depois sobre esses dons espirituais, essa variedade e diversidade que existe dentro de uma própria igreja. E eu gostaria de focar aqui nessa reunião mesmo, nesse versículo 11. O que é um apóstolo? O que é um evangelista? O que é um profeta? O que é um pastor? Ok? Então a gente vai estar focando nessas autoridades, nessa hierarquia bíblica, começando aqui pelas maiores figuras de autoridade, humanamente falando, dentro de uma igreja. Tudo bem? Então aqui considerando seres humanos, pessoas falhas, pessoas que cometem erros, porém que mesmo assim Deus estipulou como autoridade dentro de uma igreja. Não é da gente surpreender que a gente encontra autoridade, figuras de autoridade, uma hierarquia dentro da própria igreja, sendo que Deus também o assim estipulou dentro de uma casa. O marido é a cabeça de sua esposa. A gente leu sobre isso aqui na reunião passada. A gente viu a comparação que é utilizada com Cristo e a igreja com o marido e sua mulher. A gente leu isso em Efésios capítulo 5, maridos amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a gente vê aqui também falando para as esposas estarem reverenciando seus maridos, estarem sujeitas a seus próprios maridos, ok? Então, não é algo que a gente se surpreenda. A Bíblia falando sobre as crianças estarem sujeitas a seus pais, tanto o pai quanto a mãe. As pessoas que trabalham estando sujeitas a seus chefes, a seus patrões no trabalho, ok? Então, essas ordenanças, essas lideranças, elas são bíblicas. E para a gente começar aqui, eu gostaria de focar no que é um pastor, no ofício de um bispo. Por qual motivo eu gostaria de começar aqui? Se a gente viu que foi mencionado profetas, apóstolos, porque a gente precisa entender também que nem todas essas figuras de autoridade elas estão presentes até o dia de hoje. E a gente vai aprender o porquê quando a gente começar a aprofundar no que cada uma delas significa. Tudo bem? Então, bispos, pastores ou anciões, tudo isso são sinônimos, se referem à mesma função, a mesma figura dentro de uma igreja. Eles estão totalmente presentes nos dias atuais. Eu trouxe até aqui uma ilustração de pastores, de anciões, de bispos dos dias modernos. Okay? A gente tem o pastor Steven Anderson aqui, a gente tem o Bruce Merri, a gente tem o Jonathan Shelley, a gente tem outros pastores aqui também, e aqui não está incluindo a grande diversidade que a gente vai ter de pastores na Inglaterra que pregam a palavra de Deus, de pastores aqui no Brasil que pregam a palavra de Deus, outros pastores até nos Estados Unidos. Eu diria que os Estados Unidos, hoje em dia, pelo menos o que é o meu conhecimento, é o polo de maior presença de pastores pregando o verdadeiro evangelho, carregando a palavra de Deus. Então, isso é muito positivo, isso traz uma alegria muito grande no coração, a gente ver essa presença até nos dias atuais desse
desse ofício que Deus ordenou, tudo bem? Então, essa é a autoridade máxima sobre a igreja local nos dias de hoje, ok? A gente viu que anteriormente aqui, primeiro tem os apóstolos, depois os profetas, a gente tem a menção de evangelistas também, a gente vai ver o que significa, e depois só pastores que é mencionado. Mas profetas e apóstolos a gente não tem mais nos dias de hoje. Portanto, na época atual, qual que é o maior cargo da igreja local? Um bispo, um pastor, um ancião, ok? E eu trouxe aqui também algumas funções ou deveres de um bispo dentro da igreja. Então, a gente pode aprender aqui que o primeiro ponto é ensinar a palavra de Deus. Isso é algo bem básico, quando considerando qual que é o papel de um pastor. Em teoria, ok? Não estou dizendo que sempre é assim na prática, infelizmente, mas em teoria o pastor deveria ser a pessoa que mais sabe da Bíblia, mais leu do início ao fim, mais domina o conhecimento bíblico para assim ele poder compartilhá-lo com os irmãos da igreja, com os outros membros, ok? E dessa forma ele consegue exortar a assembleia. Ah, pastor, estou passando por uma situação difícil, o que eu devo fazer? O que a Bíblia diz sobre tal e tal situação? Então, ambos, tanto os membros da igreja, tanto o irmão quanto o pastor devem ler a Bíblia. Mas, em teoria, o pastor seria uma pessoa que já tem um preparo maior. E esse preparo maior, como que ele é obtido? Lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus na vida de cada um de nós. Não é indo para seminários, não é fazendo cursos de teologia, não é assim que a gente aprende sobre a palavra de Deus. De fato, se você pegar a maior parte, pelo menos, das pessoas que vão para seminários, para cursos de teologia, parece que é o oposto. Eles aprendem menos sobre a palavra de Deus. São as pessoas que mais estão emaranhadas com falsas doutrinas, com ensinamentos humanos, deixando de lado a palavra de Deus. Então, realmente é uma grande ironia as pessoas acharem que para você aprender sobre a palavra de Deus, você tem que fazer coisas extra-bíblicas, coisas que te levam para longe dos ensinamentos de Deus. Tudo bem? É importante a gente entender também que dentro da igreja há um momento da disciplina a ser utilizada. Essa disciplina ela está se referindo a talvez uma expulsão de um membro permanente ou temporária. A gente também no futuro vai estar lendo sobre essa disciplina que é utilizada dentro da igreja. Infelizmente não vai ser possível também por questão de tempo afunilar e aprofundar muito nisso nessa reunião, mas é uma coisa que existe. Jesus Cristo mesmo falava dessa questão, que se você tem um problema com seu irmão, fale com ele pessoalmente. Se não resolver, leve mais um ou mais outros 2 irmãos. Se também não resolver, leve diante da igreja. E se não der certo mesmo assim, se esse irmão continuar ofendendo, continuar sendo desobediente, que ele seja como um publicano, como um pecador diante de vós. Então é como se ele fosse um infiel. Ele não é mais membro daquela igreja, pelo menos até ele resolver esse pecado, até ele resolver essa falha que ele cometeu. Então há momento sim da disciplina a ser utilizada, e o pastor ele tem total autoridade de estar utilizando essa disciplina. Tudo bem? A partir disso tudo, a gente pode ver que o papel de um pastor é de liderança, é liderar a igreja para o caminho de Deus. Tudo bem? E a gente tem também a questão que é muito importante, que é fundamental de um pastor, que é treinar futuros pastores. É disso que vem a questão de imposição de mãos. A imposição de mãos está muito relacionada com essa questão de, ainda mais se a gente considera Elias e Eliseu, passar o manto para o próximo. Tudo bem? Então o pastor treina um homem de Deus para que ele possa ser um pastor em outra cidade, em outra igreja. Vamos supor que o pastor ele já não está mais qualificado para continuar sendo um pastor, ou por conta da idade ele vai sair do cargo, seja como for, ele está passando o manto, ele está preparando alguém para ocupar o lugar dele ou para ainda fazer a obra de Deus em outro local. Então, é papel do pastor fazer isso, não é papel da escola bíblica, não é papel do curso de teologia, de um professor de universidade formar futuros pastores. Isso é papel da igreja local, fornecer esse treinamento, esse aprendizado necessário para que novos pastores sejam formados. Tudo bem? Então, para a gente começar a nossa leitura aqui, eu acredito que é muito importante a gente considerar Mateus 16, que é uma passagem que muitas pessoas interpretam errado. A gente vai ver os católicos aqui utilizando essa passagem para dizer que Pedro foi o primeiro papa, e isso foi o momento onde Cristo
deu esse título, esse cargo para Pedro, mas se a gente considerar o contexto bíblico, dá para entender claramente o que isso está se referindo. Mateus capítulo 16, versículo 18. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Um português básico aqui, uma interpretação bem simples mesmo, vai já indicar que esta rocha não é Pedro, porque ele está falando com Pedro. Então, se a rocha fosse Pedro, ele diria você, ou sobre essa, ok? Sobre sua rocha, seja o que for, ele estaria se referindo a ele, mas esta rocha já está se referindo a outra coisa. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O papel do pastor não é edificar a igreja, não é no sentido de construir, né? Eu vou montar a igreja, Cristo monta a igreja dele. E as portas do inferno não vão prevalecer. Não vai haver um momento no mundo onde não há mais nenhuma igreja, onde não há mais nenhum cristão que prega o evangelho correto. Tudo foi totalmente perdido. Igual a gente tem muitos cultos que vão dizer que aconteceu. Não, toda a igreja estava corrompida. Todo mundo estava corrompido. Então, eu tive essa revelação, eu tive essa visão aqui da verdade, porque tudo antes de mim estava errado. Isso não existe. Ok? Cristo já está falando que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele. Então, por pior que a situação fique, ainda assim, haverão igrejas que pregam a verdade. Tudo bem? E olha o que é dito no versículo 19. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Isso está se referindo a essa disciplina na igreja. A gente até pode olhar uma passagem paralela também, que fala dessa questão de Cristo, falando sobre esse problema ser levado diante da igreja, e se o irmão ainda continuar ignorante acerca disso, ele ser expulso ou banido temporariamente. E essa frase também é utilizada sobre tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, desligares na terra será desligado no céu. Então isso está relacionado com o irmão estar dentro da igreja, as recompensas que ele estaria recebendo se ele estivesse dentro da igreja, o papel, a autoridade de um pastor, de um bispo, de expulsar um irmão. Okay? E nos olhos de Deus isso é aceitável. Mesmo que isso esteja sendo feito na terra, nos olhos de Deus, isso também é algo que ele considera, que ele acredita que é válido, okay? Que ele apoia. Porque ele está ensinando que assim seja feito. Não é antibíblico a gente usar a disciplina dentro da igreja. E fica ainda mais interessante toda essa questão quando a gente aprende que Pedro era um pastor. Se você prestar atenção enquanto lê os 4 evangelhos, dá para ver que Pedro era casado. Inclusive, ele tinha até uma sogra. Tá bom? Que Jesus Cristo curou a sogra de Pedro. Ela estava doente, ela estava enferma, com febre. E Jesus a curou. Então, Pedro não somente era casado, mas ele também tinha filhos. Como que eu sei disso? Isso é parte do requerimento para ser um pastor. Isso é parte de um requerimento para ser um ancião. E olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, a carta que Pedro mesmo escreveu. Aos anciãos que estão entre vós eu exorto. Eu, que também sou um ancião, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Alimentai o rebanho de Deus, que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com o espírito pronto, nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. E quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível. Então vejamos, há pessoas que acham ruim se referir a anciões ou a bispos como pastores. Não, Jesus Cristo somente é o pastor. É um termo bíblico, pastores. Ok? Jesus Cristo é o sumo pastor. Esse título ninguém tira dele. Esse título é exclusivo de Deus. Assim como Pai, Mestre, Rabi, ok? São títulos exclusivos de Deus. Porém, pastor, em geral, é algo que a própria Bíblia permite que seja utilizada. Então, quais são os deveres de um pastor? Alimentar o rebanho de Deus, assumindo o cuidado dele, não com força, não com maldade, não com ganância, mas voluntariamente. O desejo de ser um pastor tem que vir da pessoa, ok?
1 Timóteo capítulo 3, essa é uma palavra fiel. Se o homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. Vejamos como que o primeiro requerimento é a pessoa querer ser um pastor, é a pessoa querer ser um bispo, ela desejar isso. Mas não basta somente desejar, ela tem que ter os requerimentos corretos e fazer da maneira correta. É legal também que 1 Pedro capítulo 5 fala desse limite que a autoridade do pastor vai. Ele não é senhor sobre a herança de Deus. Não cabe ao pastor ir pessoalmente na casa de cada irmão e falar isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Ele comandar cada centímetro da vida da pessoa. Tudo bem? A autoridade do pastor é dentro da igreja. Se o irmão, ele tem pecados dentro da vida dele, pessoais, na casa dele, não é dever do pastor invadir a casa do irmão, tirar as coisas, jogar no lixo tudo que ele não gosta, sabe? Tem limites para isso. Ok? A autoridade do pastor é dentro da igreja, não dentro da casa, dentro de cada segundo, cada momento da vida pessoal de cada membro. O que ele pode fazer é pregar na igreja acerca da palavra de Deus, acerca do que é certo e do que é errado. Se o membro não quer obedecer, como eu já mencionei, se for necessária, a disciplina é utilizada, e mesmo assim, se o membro não quiser, o pastor não vai forçar ninguém, não vai fazer nada, ok? A escolha é da pessoa, se ela quer continuar nesse pecado ou não. Tudo bem? Então, seguindo aqui em frente, vamos para os requerimentos para se tornar pastor, as necessidades a serem atingidas para que um homem seja um pastor. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa. Não existe pastor solteiro. Não existe pastor virgem. Não existe pastor que não é casado e que não tem filhos. Tudo bem? A gente vai ver que precisa ter filhos também. Vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar. O dever do pastor é ensinar. Como que ele vai pregar se ele não consegue compartilhar as informações que ele aprendeu na palavra de Deus? Uma parte muito importante da gente aprender algo, da gente entender algo, da gente ter domínio sobre algo, é a gente também ter essa capacidade de compartilhar o que a gente aprendeu. Não adianta você reter essa informação só para você. Se você deseja ter um domínio completo sobre essa informação, você também precisa entender como deixá-la mais fácil dos outros entenderem. Okay? Isso é um dom, uma qualidade muito importante de um professor, de um pastor, de até, vamos supor, dos pais ensinando para os filhos. A gente precisa saber pegar informações do nosso mundo, do nosso dia a dia e compartilhar com os nossos filhos. Tudo bem? Com pessoas que não vão ter o mesmo domínio, a mesma vivência, o mesmo conhecimento que nós temos, já adquirido com o tempo. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro desonesto, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos, não filho, não ausência de filhos, seus filhos, ok? Plural. Então o pastor ele precisa ser casado, ele precisa ter filhos, e ele precisa atingir uma série de outros requerimentos aqui. Dada a hospitalidade, não espancador, não cobiçoso, não contencioso. Ele precisa governar bem a sua própria casa. É dependente até dos filhos. Então, se um pastor ele tem um bom comportamento, mas os filhos dele são rebeldes, não adianta. Ele não é qualificado para ser um pastor. Ele precisa dar o exemplo de uma família unida, de uma família estável, de uma família que serve ao Senhor, que ama a palavra de Deus. Não é um trabalho sozinho que você consegue chegar para ser um pastor. Você precisa da cooperação da sua família. E como o homem é o líder da casa, ele é o chefe da casa, ele deve liderar a casa dele para o caminho de Deus. Agir como Josué agiu. Eu e minha casa, quanto a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ponto final. Não é, se a minha esposa quiser, nós serviremos ao Senhor. Tudo bem? É uma posição importante a se ter como líder. Ok? Então a gente pode conseguir aprender muita coisa legal sobre um pastor aqui em 1 Timóteo capítulo 3. De fato, é um dos versículos mais importantes, uma das passagens mais importantes quando buscando entender o que uma pessoa precisa fazer para ser um pastor. Tudo bem? Então, vamos dar só uma passadinha aqui para concluir essa leitura.
seus filhos em sujeição com toda seriedade, porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se a pessoa não consegue nem aplicar na vida pessoal dela, como que ela vai dar o exemplo para os outros? Não principiante, para que, envaidecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Além disso, ele deve ter também bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Vejamos aqui que diversos desses requerimentos, eles também necessitam de aprovações ou de certa forma, opiniões, ok, de outras pessoas de fora. Por quê? Ninguém pode pegar e dizer da noite para o dia, eu sou um pastor, eu tenho filho, eu sou casado, eu sou um pastor agora. É necessária essa questão da imposição de mãos. Então, uma igreja legítima, um pastor que é salvo, um pastor legítimo, reconhecendo naquela pessoa que deseja o ofício de um bispo, que ele pode se tornar um bispo, ok? Então, cabe ao pastor ver se esse membro que deseja também se tornar um pastor atinge todos os requerimentos, se ele está no caminho correto, e assim ocorrer essa questão de imposição de mãos. Ninguém pode se autoproclamar um pastor. E, só para a gente concluir aqui também, é possível que a pessoa perca as qualificações de um pastor. É totalmente possível que uma pessoa que em um ponto da vida dela estava apto para ser um pastor, que ela pare de ser apta, que ela perca a possibilidade de continuar nesse cargo. Vamos supor que, por algum motivo, esse pastor que era de bom comportamento começa a ter um péssimo comportamento. Esse pastor que não era um espancador começa a ser um espancador. Que não era dado ao vinho começa a ser dado ao vinho. Os filhos que eram obedientes se tornam rebeldes. O marido de uma esposa divorcia. Ou vamos supor que a esposa dele falece. Que os filhos dele falecem. Até numa situação assim que não obrigatoriamente o pastor teve controle sobre essas ações que aconteceram, né? Pode ser que por um acidente ou por uma questão de saúde, a esposa e os filhos dele acabaram falecendo. Ele não está mais apto para ser um pastor. Mesmo que um dia ele teve essa família, mesmo que essas perdas podem ser naturais, ainda assim é parte do requerimento de um pastor ter tudo isso. Se ele não tem, e Deus é todo-poderoso, Deus decide a questão de vida ou morte, a questão de cura e de maldição, ele não está mais apto para ser um pastor. Não quer dizer que ele é uma pessoa horrível, ok? Nem todo mundo é um pastor, nem todo mundo é um olho, nem todo mundo é uma boca, nem todo mundo é um nariz, um dedo, um pé, um estômago, um rim, um coração. Cada membro tem a sua função, tudo bem? Então, a gente precisa entender essa questão. Não é para todo mundo o ofício de um pastor. E para algumas pessoas pode chegar um momento onde não é mais o correto eles continuarem sendo pastores. Ok? Então, a gente pode prosseguir aqui também para o ofício de um diácono. Um diácono não foi mencionado aqui na leitura que a gente fez de Efésios capítulo 4, mas ainda assim é uma figura extremamente presente na igreja local. Por quê? Porque um diácono, ele funciona como um auxiliar, como um ajudador, como uma pessoa que vai permitir com que as coisas na igreja sejam, por exemplo, quem vai limpar a igreja, quem vai preparar a igreja para receber os irmãos, quem vai buscar algum irmão que precisa. Essas funções que não obrigatoriamente são, vamos dizer assim, espirituais, né? Você não está obrigatoriamente pregando o evangelho, você não está obrigatoriamente pregando o sermão, mas ainda assim coisas humanas que são necessárias para a igreja. A igreja precisa que as contas de energia sejam pagas, a igreja precisa estar organizada, a igreja precisa estar limpa, os membros que não têm veículo precisam, de alguma forma, serem alcançados fisicamente para serem levados para a igreja e depois retornar para a casa deles. Então, tudo isso está relacionado com as funções variadas que o diácono pode fazer. Ok? Não obstante, não é como se fosse uma coisa pequena que ele está fazendo. Limpeza não serve para nada. É super importante essa limpeza. É super importante esse ato de buscar um irmão, esse ato de ajudar o pastor com coisas necessárias até, vamos dizer assim, pagar a conta. Não que ele está tirando dinheiro do bolso dele, mas no sentido de ajudar a fazer as contas e preparar o que precisa ser preparado, organizar o dinheiro do dízimo, seja o que for a função que o diácono for oferecer, é de extrema importância. Tudo bem? É o segundo cargo em autoridade dentro da igreja local.
Pode ocorrer um momento também dele acabar pregando o sermão, caso o pastor, vamos supor, não está bem de saúde, ou ele viajou, foi pregar em outra igreja, uma igreja local que também acredita nas mesmas coisas, enquanto o pastor está fora, o diácono vai e prega. Exortar a assembleia da mesma forma, e ele também precisa dar um exemplo correto. Os requerimentos para ser um diácono são tão rígidos como para ser um pastor. Então não é coisa pequena também. Tudo bem? Pode ser que eventualmente o diácono chegue a ser um pastor de alguma igreja, também é possível. Okay? Os cargos não são obrigatoriamente engessados. Como eu disse, um pastor pode deixar de ser um pastor. Pode ser que um diácono se torne um pastor em algum momento. E em Atos capítulo 6, a gente consegue ver essa história muito interessante, onde os primeiros diáconos, vamos dizer assim, são ordenados dentro da igreja. E o motivo é muito interessante também. Versículo 1. E naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. Se a gente parar para analisar as Santas Escrituras, a Bíblia fala que existem certas ocasiões onde as viúvas devem ser ajudadas financeiramente pela igreja. Okay? É como se a igreja assumisse a responsabilidade financeira dessas viúvas, mulheres que já estão idosas, mulheres que não têm mais condição de suprir as próprias necessidades, se casarem, enfim. E aqui a gente vê que havia um momento onde as gregas estavam sendo negligenciadas, estava tendo esse problema muito sério de desigualdade dentro da igreja. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesas. Isso não quer dizer que servir à mesa ou esse ato de fazer correto essa ministração acerca das viúvas gregas seria algo ruim ou algo de pouca importância. Não, de maneira alguma. Mas o papel do diácono é de auxiliar o pastor para que um não interfira no outro. Esse é basicamente o ponto. Você dividir as funções para que todos sendo feitos, a gente não fica com essa questão que uma pessoa é responsável por tudo. Isso levaria a sacrifícios. Seriam que ser feitos. O pastor, ele não teria tanto tempo para poder preparar o sermão. O pastor, às vezes, não teria nem tempo para pregar o sermão, se ele tivesse que resolver cada coisa que acontece a cada momento na igreja. Tudo bem? Então, esse é o ponto do diácono. É auxiliar, tornar mais fácil, permitir com que as coisas fluam da maneira correta. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. Existe algo muito importante também, que é um pastor que vive exclusivamente sendo pastor, que se entrega continuamente à oração e ao ministério da palavra somente. Ele se dedica 100% ao ofício de um bispo. Existem pastores também que fazem meio a meio. Eles são pastores, mas eles também têm um emprego secular, um emprego além de ser um pastor, né? Vamos supor, é um encanador, ou ele é um agrônomo, ou ele é um advogado, ou ele é um pedreiro, seja o que for. É um pintor, um jardineiro, qualquer profissão que for. Especialmente quando a gente está falando de uma igreja que começa a surgir, uma igreja recente, que tem poucos membros ainda, é muito difícil de um pastor viver exclusivamente o ministério da palavra. Isso geralmente acontece depois que a igreja já se estabilizou, os membros já estão num número mais fixo e tanto um quanto o outro, ambos estão agindo de uma maneira correta. Não é pecado um pastor ter um emprego e estar no ministério da palavra, mas o ideal é que ele se dedique ao máximo possível ao ministério da palavra e, se possível for, somente ao ministério da palavra. É o ideal. É o objetivo a ser desejado, mas nem sempre, a todo momento, como eu disse, a igreja acabou de surgir, vai ser possível isso acontecer. E este parecer agradou a toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito seria basicamente convertido, de Antioquia, a quem eles colocaram diante dos apóstolos, e estes, orando, impuseram suas mãos sobre eles. O que a gente leu anteriormente? Imposição de mãos. Então aqui a gente está vendo isso sendo colocado em prática.
ok? Essas pessoas não se autoproclamaram diáconos. Eles atingiram os requerimentos. As pessoas que estavam dentro da igreja concordaram que eles atingiram esses requerimentos. Eles foram escolhidos e ocorreu a imposição de mãos. 1 Timóteo capítulo 3 também fala dos requerimentos de um diácono, como eu já mencionei, é muito parecido com o de um pastor. Do mesmo modo, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de lucro desonesto. E é interessante mencionar também que essa questão de dados a muito vinho, que a gente também vê aqui sendo mencionado, para o pastor, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro desonesto, dá para perceber o quão próximo está essa questão de não dado a muito vinho, não cobiçoso de lucro desonesto. Não dado a vinho, não cobiçoso. Por que é importante a gente entender essa questão? Algumas pessoas vão utilizar essas passagens para dizer que um diácono pode beber um pouquinho, o pastor não pode beber nada. E eu já trouxe aqui no canal, já trouxe aqui em vários estudos que a Bíblia não aprova de maneira alguma o consumo de bebida alcoólica nenhuma. É um pecado em qualquer quantidade. Então, por que a Bíblia faz uma diferenciação entre dado a muito vinho e dado a vinho? Se a gente parar para analisar o contexto no qual o suco era obtido nessa época, não era algo barato. Okay? O alimento, em geral, não era algo que facilmente se tinha. Na época do Novo Testamento, já era mais fácil de conseguir o alimento do que, por exemplo, na época de Moisés, na época de Abraão, onde um período de seca pode levar a grandes fomes, ok? A comida já estava mais presente, a agricultura, as condições de irrigação, mas ainda assim, não era tão fácil assim se obter essas questões. O uso de pessoas, o uso de maquinário para a produção dessa questão era muito alto. De suco, um simples suco que a gente consegue hoje no supermercado, por um preço ainda alto, né? A gente ainda vive aqui no Brasil preços altos acerca de alimentos, mesmo que sejam alimentos básicos, mas ainda assim não é comparável com o que era na época de Paulo, com o que era na época de Cristo, com o que era na época de Moisés. Então, quando a gente vê essa questão de dados a muito vinho, eu acredito que isso esteja se referindo a uma vida luxuosa. Um pastor não deve desejar uma vida luxuosa e também não deve um diácono. Então, a gente não deve ter essa paixão por coisas caras, comidas caras, bebidas caras. Por mais que não seja uma bebida alcoólica, a gente ainda não deve manter essa questão de não, eu só vou usar roupa se for roupa de marca. Eu só vou comer se for filé mignon, sabe? Esse tipo de questão. Por isso que eu acredito que isso está tão próximo quando a gente vê essa menção de não dar muito vinho, de cobiçosos de lucro desonesto. Porque esse amor por luxos pode levar a gente também a ter um amor por dinheiro ou tentar buscar conseguir dinheiro de maneiras ilícitas. Guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois praticam o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Novamente, a necessidade de serem provados, de mais pessoas concordarem com essa questão. Do mesmo modo, suas mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Os diáconos sejam maridos de uma esposa e governem bem seus filhos, novamente, casamento e filhos é mencionado, e suas próprias casas, porque os que praticam bem o ofício de diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então são posições que não é fácil de você conseguir alcançar. A gente viu aqui que não depende só da pessoa, depende também da esposa, depende dos filhos, não é fácil isso. Mas quanto mais difícil é a obra que a gente faz, maior é a recompensa que a gente consegue também. As recompensas para um diácono e para um pastor são muito grandes na próxima vida, ok? Na questão da ressurreição, na questão do reino de 1000 anos de Cristo, na questão do novo homem em sua plenitude, onde a gente não vai estar mais com a carne. É disso que eu falo quando eu estou falando de na próxima vida. Eu não estou me referindo ao espiritismo, que não é o que a Bíblia ensina de reencarnação, é ressurreição. Então, as recompensas que a gente vai conseguir a partir de obediência, de fazer as obras, se a gente considerar essas obras bem difíceis, como ser um pastor, como guiar uma igreja, as obras, as recompensas, as bênçãos de Deus vão ser muito grandes. Tudo bem? Então, a partir desse ponto, a gente consegue ir também para um evangelista, que eu acredito que até o dia de hoje a gente tenha essa questão de um evangelista
E a própria definição disso também é bem interessante. Por quê? Porque a gente vê essa palavra evangelista sendo mencionada basicamente 2 vezes por toda a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4 e depois em Atos 21. E depois ela não aparece novamente. Então é muito raro mesmo a menção dessa palavra. Só que eu não acredito que tenha muito segredo acerca do que é um evangelista, ok? A gente já viu o que é o evangelho aqui em uma das reuniões, a importância de pregar o evangelho. Então, o que seria um evangelista? Eu, pessoalmente, acredito que é alguém que prega o evangelho em tempo integral. Uma espécie de missionário. Hoje em dia a gente chama de missionário, mas, biblicamente, o termo seria um evangelista. Ele serve tanto para compartilhar o evangelho de Cristo, mas ele também pode ter uma função de manter contato entre as igrejas locais, especialmente num contexto onde a gente não ia ter internet, onde a gente não ia ter meios de comunicação rápidos. Então, alguém para levar essas cartas, levar essas informações, levar um objeto, um livro de um lado para o outro, essa questão tinha que ser feita para alguma pessoa. Então, um evangelista poderia suprir essa necessidade. A gente vê até que Paulo faz a obra de um evangelista. Ele vai para diversas cidades, ele prega o evangelho para diversos povos diferentes, ele mantém contato com as igrejas, ele ajuda as igrejas e também ele mesmo ajuda a novas igrejas a serem formadas. Eu acredito que todas essas questões são partes de responsabilidades de um evangelista. Então a gente pode aqui também seguir para 2 Timóteo capítulo 4, que diz: Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Eu acredito que fazer a obra de um evangelista seja essa questão de evangelizar, auxiliar novas igrejas a serem formadas, manter esse contato entre novas igrejas, mas um evangelista por si só seria alguém que carrega isso em tempo integral. Aqui o apóstolo Paulo está falando com Timóteo para ele fazer a obra de um evangelista. Timóteo já era um pastor. É possível que um pastor seja um evangelista? Sim. É possível que o diácono seja um evangelista? Também. Ou que um faça a obra de um outro. Ainda melhor, é possível que um profeta seja um diácono, que um profeta seja um evangelista, que um profeta seja um pastor? Também. Ou que um apóstolo seja todas essas coisas? Sim. O próprio Pedro, ele era um apóstolo e ele também era um ancião. Então a gente vê que esses cargos não são exclusivos e no contexto de que se você é um, você não pode ser o outro. Tudo bem? Atos capítulo 21 diz: E quando finalizamos o nosso percurso desde Tiro, viemos a Ptolemaida, e saudando os irmãos, permanecemos um dia com eles. E no dia seguinte, nós que estávamos na companhia de Paulo, partimos e chegamos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, então aqui a gente vê também a última menção de um evangelista na Bíblia, que era um dos 7. Permanecemos com ele. E este mesmo homem tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então, esse Filipe era um daqueles 7 diáconos que a gente viu ser mencionado. Então, olha que interessante. Ele é um evangelista. E também é um diácono. E olha o que as filhas dele estavam fazendo. Elas estavam profetizando. Profetizar pode ter 2 significados. Pode ser uma revelação nova que Deus está dando a uma determinada pessoa. Vamos supor Moisés. Moisés carregando a palavra de Deus, profetizando, pode estar se referindo a algo do futuro que está para acontecer. Moisés chegando até Faraó e falando das pragas que estão para vir sobre o Egito. Tudo isso pode acontecer. A gente pode estar falando de um contexto válido da palavra profetizar. Mas profetizar pode ser sinônimo também de pregar. Então a pessoa, ela pregar sobre uma palavra, sobre parte da palavra de Deus, sobre algo que é da Bíblia, também pode ser considerado profetização. É importante a gente entender o contexto adequado. Então, o que eu acredito que é esse fato das 4 filhas virgens dele profetizarem? Elas estão pregando o Evangelho. Elas estão compartilhando a palavra de Deus. Atos capítulo 3, versículo 14. E tendo pregado o Evangelho naquela cidade e ensinado a muitos, eles retornaram novamente para Listra, e para Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. E havendo-lhes ordenado anciões em cada igreja, e tendo orado com jejuns,
os recomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Então aqui a gente vê o apóstolo Paulo e um grupo de pessoas que estavam junto com ele, fazendo essa obra de um evangelista, pregando o evangelho naquela cidade, ensinando a muitos, e até a gente tem aquela questão também que está associado, eu diria, mais com a autoridade de Paulo, de ser um apóstolo do que obrigatoriamente com um evangelista, que é de ordenar anciões em cada igreja. E para a gente concluir a questão aqui sobre o evangelista, Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam e estabelecesses anciões em cada cidade, como já te mandei. É dever de um pastor estabelecer novos pastores, novos anciões em cada cidade. Imagina que maravilha seria se aqui no Brasil a gente tivesse um ancião que fosse, uma igreja que fosse, não importa o número de membros, por mais pequena que fosse, se fosse só a família do pastor, que bênção isso já seria, se esses pastores estivessem pregando a palavra de Deus, ensinando as doutrinas da Bíblia, pregando o Evangelho, a diferença que ia ter no nosso país. Mas infelizmente a gente não tem isso no dia de hoje. Pode ser que um dia a gente tenha. É do desejo de Deus, é da vontade de Deus que anciões sejam estabelecidos em cada cidade. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só esposa, tendo filhos crentes, não acusados de libertinagem ou rebeldia, porque o bispo deve ser irrepreensível. Vejamos como que bispo é utilizado como sinônimo para ancião. E a gente sabe também que isso é sinônimo de pastor. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de lucro desonesto. Irrepreensível como administrador de Deus, mas amante da hospitalidade, amante dos bons, sóbrio, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz pela sã doutrina tanto de admoestar como de convencer os contradizentes. E aqui a gente vai chegando ao final da nossa apresentação. Porém, considerando que a gravação já deu 41 minutos, eu vou estar encerrando aqui essa primeira parte da gravação e posteriormente eu vou iniciar a segunda para a gente ver ainda as informações que faltam. Ainda falta a gente aprender sobre um apóstolo, sobre um profeta e também sobre o contrário de tudo que a gente está vendo até agora. Mas esse contrário, ele não se diz ser o contrário, que é uma pessoa enganadora, uma pessoa que finge ser um apóstolo, é uma pessoa que finge ser um profeta, por mais que ensine contrariamente o que todos os profetas ensinam. A gente vai poder aprender também futuramente sobre os falsos profetas. Então, eu vou encerrar a reunião por aqui. Que Deus abençoe vocês e até mais.